Ele se chama um corte de dependência. E aí vocês podem ir fazendo com base nessa leitura que eu vou fazendo aqui e já realizando o exercício na hora mesmo, tá? Então, a primeira coisa é ter em mente de que ou de quem você quer se independizar. Você pode pensar em algo ou alguém que você se sente que está muito envolvida, que você sente que tem um envolvimento muito grande emocional nessa relação e que traz algum tipo de interferência negativa na tua vida. Então, pode se tratar de uma pessoa, mas também pode ser uma situação, pode ser um trabalho, pode ser um lugar, algo que pertence ao passado, mas embora pertença ao passado, ainda existe algum tipo de vínculo emocional que gera uma interferência negativa. Então, você vai imaginar que você está de frente para essa pessoa que você quer se independizar, ou para essa situação que você quer se independizar, como dois lugares, um para ti e mais ou menos a 1,5 m, 2 metros de distância, uma representação para essa pessoa, lugar ou situação que você quer se independizar, ok? Você pode já se colocar, então, no campo, uma representação para ti, uma representação para quem você quer se independizar, se você já quiser ir fazendo agora, né? E você já quer ir fazendo agora ou eu vou lendo o exercício? Sim, uma dúvida, no caso, eu tenho que especificar o que que é, ou eu posso colocar só a intenção de que seja algo ou alguém? Pode colocar a intenção também do que é essencial você se independizar nesse momento. Uma Ah, tá. representação do que é essencial que você crie uma independência emocional. E você pode deixar que o campo guie, caso você não tenha uma referência consciente de quem pode ser. Mas é interessante que você também possa fazer o exercício projetando algo específico, tá? Algo específico, ok? Tá bem. Então, pode colocar uma representação para você, uma representação para aquilo que você vai e deseja se independizar. Imagina que você tem essa pessoa ou essa situação em frente a você, ambos estão de pé, e você agora vai se aproximar dessa representação e imaginar que você dá duas voltas ao redor dessa representação. Imagine que você vai dar duas voltas com uma corda. Você dá duas voltas efetivamente ao redor dessa representação, mas imagina que você está dando duas voltas que representam o vínculo que você tem com essa pessoa, com essa situação. E procura observar quais são as sensações que te produzem esse acercamento. Quando você se aproxima, como que você se sente? Percebe os seus sentimentos, sobretudo se forem sensações, né, ou emoções, que elas sejam intensas. Quando você deu essas duas voltas, está com essa percepção de como você se sente perto dessa representação da qual você deseja se sintetizar, você começa a se afastar, dando passos assim de costas, de modo que novamente você fique de frente para essa representação, com aproximadamente 1,5 m a 2 metros de distância. Quando você se encontra no teu lugar, agora você vai imaginar todas as sensações de dependência que você tem se materializando num laço físico, se materializando em algum tipo de laço. Pode ser, né, que você imagine uma corda, um laço fino, um laço grosso. Você fica com a sensação de que você está segurando esse laço com as suas mãos
E esse laço representa a dependência que você tem com aquela pessoa, com aquela situação. Você segura nas tuas mãos e, de acordo com as sensações de dependência que agora você tem a intenção de materializar nesse laço, percebe como esse laço que representa esse vínculo de dependência é. É um laço grosso, fino, rígido, é como se fosse uma corda, ou é mais suave? Como é esse vínculo de dependência emocional? Projeta nesse vínculo, projeta nesse laço as sensações de dependência e cria uma imagem desse vínculo com essa representação da dependência emocional. Pode ser uma corda, uma fita, um feixe de luz, aquilo que te vier em mente e que tu percebe que tem sentido de acordo com a sensação da dependência emocional que você tem. Olha bem para esse vínculo, olha bem para essa corda, percebe como ela é, os seus detalhes e como que você se sentiria se você não tivesse mais esse vínculo. Agora se imagina como seria a tua vida e como tu te sentiria se esse vínculo não estivesse mais. Nós vamos agora passar uma etapa que se chama os benefícios dessa relação. Nesse momento, diante dessa representação que você está vinculada, né, por uma dependência emocional, você vai se perguntar quais são as coisas que te satisfazem nessa pessoa, nessa situação. Quais são os valores dessa pessoa que fazem ela ser especial para você? Quais são os benefícios que você tem em manter essa relação de dependência emocional, essa relação de apoio? E tenha em mente quais são os valores dessa pessoa, o que nessa pessoa faz com que ela seja importante para você. Tendo em mente essas características, você vai intencionar agora colocar no campo uma representação para o teu eu realizado, para o teu eu holográfico. Para quem não sabe, o nosso eu realizado, o nosso eu holográfico é aquela versão de nós mesmas que já superou inclusive esse desafio da dependência emocional, que já superou as nossas dores, os nossos sofrimentos, que já conseguiu chegar realmente num lugar de realização completa, plena. E você vai imaginar no campo uma representação para o teu eu realizado. E agora você vai perceber que esse eu realizado é, de fato, a tua versão, que verdadeiramente é uma versão nutritiva, protetora. E esse eu realizado é quem, de fato, pode dar tudo aquilo que você necessita. E você vai intencionar colocar no eu realizado todas as características positivas e os valores que você percebe naquela pessoa ou naquela situação, naquele trabalho que você tem a dependência emocional. Você caracterizando esses valores, você vai intencionar que esses valores sejam transferidos para o teu eu holográfico, para o teu eu realizado. E agora eu vou te mostrar, eu vou te falar como que vai ser os próximos passos, mas você ainda não dá esse passo, tá? Eu vou só te orientar como que vai ser. E aí, quando eu falar, é que você vai fazer o corte desse vínculo e dessa dependência emocional. Então, a partir de agora, você vai imaginar, tá, que você tem na tua mão alguma coisa que é cortante. Pode ser uma tesoura, pode ser uma tesoura grande, uma tesoura grossa, uma tesoura pequena, pode ser um laser, pode ser o que for. Aquilo que te vier em mente que vai ser o suficiente para em um corte imediatamente esse laço se romper de uma vez por todas. Mas você só vai imaginar ter esse objeto na tua mão, aonde não tem nenhuma sombra de dúvida de que esse corte
vai ser realizado e você espera, quando eu falar corte agora, é que você corta. Ainda só fica com esse objeto na tua mão. E o que vai acontecer em seguida? Você vai, quando eu falar apenas, você vai cortar esse laço e você vai perceber que é como a gente cortar uma corda. Uma parte da corda fica com a outra pessoa e uma parte fica comigo. Você vai ver que aquele pedaço dessa corda, desse vínculo que ficou com a outra pessoa, vai entrar, vai ficando mais pequenininho e vai entrar no corpo daquela pessoa, ficando completamente com ela. E essa parte que vai ficar grudadinha em você, que você está segurando, você vai então se voltar para o teu eu holográfico, para o teu eu realizado, e vai caminhar lentamente na direção do teu eu holográfico, e essa corda vai ser como um novo vínculo que você vai ter agora com quem realmente você pode confiar plenamente, que é você mesmo, que é a tua versão realizada. Então, esse é o movimento que você vai imaginar neste campo e realizar. Imaginar que quando você corta, daqui a pouquinho eu vou te falar, você vai cortar, você vai imaginar que aquele pedacinho que ficou na corda do outro entra no seu corpo, fica completamente com ele, e você vai se direcionar para o teu eu holográfico. Ao final, você então agradece aquele laço de dependência àquela pessoa e você vai perceber que você já pode agradecer e ficar somente com aquilo que é teu e ficar somente em conexão com o teu eu holográfico. Então agora, quero que tu te prepare, segura na tua mão, tenha consciência que na tua mão você tem nesse momento um objeto cortante aonde você vai de uma vez por todas cortar este laço de dependência. E você pode fazer. Está preparada? Então pega esse instrumento na mão e corta de uma vez por todas esse laço de dependência emocional. E aí siga os próximos passos no teu tempo. Deixa que aquele pedaço de corda, de vínculo que ficou com a outra pessoa vai entrando no seu corpo e você, com o pedaço que está contigo, você se direciona para o teu eu holográfico, para o teu eu realizado. Lembrando que esse eu realizado já tem todas as características e valores que você admirava naquela pessoa ou naquela situação que você estava em dependência. Quando você chega no teu eu realizado, você vai sentir a força desse campo e no teu tempo você pode então agradecer e perceber que este corte de dependência foi bom para as duas partes. Ambas as partes precisavam deste corte de dependência. E aí você pode imaginar uma situação concreta que você deseja viver com essa pessoa, com essa situação, ou neste trabalho, já sem essa dependência emocional, já sem esse corte de dependência. Qual seria essa cena ideal para você? Sem a dependência emocional já entre vocês. Toma consciência das mudanças que já estão acontecendo em você.
E você pode agradecer todo este campo por nos permitir realizar esse exercício. O exercício, a orientação dele termina aqui. Eu vou deixar aqui quem estiver realizando pode tomar o seu tempo e quando encerrar, pode vir, trazer a sua percepção, ou se ficou com alguma dúvida, também eu fico à disposição. Olá, Ana. Tudo bem? Tudo bem, minha querida? Pra- Tudo bem também, prazer revê-la. Eu, sim, eu realizei a dinâmica, né? Enfim, o exercício sistêmico. E queria compartilhar que no lugar do eu holográfico, eu senti, assim, essa força, sabe? Eu senti o coração até acelerou um pouquinho, assim. E, mas, ao mesmo tempo, uma paz, assim, sabe? Uma plenitude, assim, como tudo já é, uma sensação, tudo já é, né? Uma tranquilidade, assim, realmente. E isso vem, assim, num momento tão delicado. Eu tive um pequeno acidente doméstico ontem, estava passando com pressa e não acendi a luz. E aí, quando eu estava voltando, é uma porta de vidro, e aí eu entrei pela que estava fechada. E aí tive uma batida forte no nariz, né? O ego, enfim, muitas representações. Lembrei bastante de ti, pensando aí na relação, né, enfim, das partes do corpo, né, com questões ali da subjetividade, enfim, né. Até pensei em consultar aquele material, né, que a gente tinha na imersão para tentar apurar um pouco mais, mas aí depois me lembrei que talvez mexer assim em causas também não sejam tão favoráveis quanto procurar buscar assim uma harmonização, né, uma reconciliação e enfim, né, soltar aí o que quer que seja para se liberar, né? Se liberar da dependência emocional que a gente acaba muitas vezes criando, né? Enfim, Uhum. queria te agradecer bastante. É isso. Obrigada, Ana. Obrigada pela tua participação. Eu realmente acredito que nada na nossa vida acontece por acaso, né? Por mais que às vezes as situações elas sejam desagradáveis, você pode perceber através desse momento que uma série de emoções tu tá processando, né? Uma série de questões, de emoções que estão vindo por conta desse acidente. Então essas emoções são as emoções que você pode ir tomando consciência, deixando que elas tenham o espaço delas e liberando, acolhendo essas emoções e liberando essas emoções. Como tu falou, são emoções que tu já associou ao ego, à imagem, a isso, a aquilo. Então, são emoções que elas vão realmente vir com o intuito de a gente ir se purificando. A gente passa isso com consciência, sem precisar se deixar dominar por essas emoções, mas mesmo com quanto mais consciência, melhor. Então, às vezes, você pode fazer um exercício e você colocar a emoção que tu está sentindo, ou a sensação que tu está sentindo, mesmo que tu não tenha total clareza de qual é, no campo e fazer esse processo de acolhimento, de reconciliação, de integração e de liberação. Então, falando que você vê, falando que você acolhe, que você percebe bem às vezes a dificuldade de olhar para essa emoção, mas que agora você se coloca à disposição e ainda que você não compreenda, que você agradeça o processo que está sendo vivido e tudo aquilo que está sendo purificado. E aí, nesse agradecimento, essas emoções elas vão se liberando. Então, acho que pode ser que te auxilie, né, para você passar por esse processo de uma maneira mais harmoniosa. E, e é isso, e é isso. Obrigada pela tua presença, Sim, minha querida. obrigada. Eu vou procurar fazer esse movimento, sim. E porque, assim, são coisas que vão se somando, né? Uma série na noite anterior também tinha batido com o pé esquerdo,
passando. Então, são várias coisas que vêm realmente, né, num movimento assim para você de repente ir mais devagar, né, não com tanta pressa, prestar mais atenção. Mas enfim, eu quero te agradecer mais uma vez, desejar um bom final de semana. Tudo de bom aí, um abraço. Obrigada, minha querida. Um abraço grande. Osana, como foi para ti? Só abre teu microfone, Osana. Abre teu microfone. Tá. Eu coloquei a representação, né, para esse vínculo que eu não, na hora não me veio nada, mas daí eu me coloquei de frente e quando você falou para começar a andar, eu reparei que meus olhos estavam fechados. Aí eu dei as voltas com o olho fechado. Quando eu voltei para o meu lugar, que eu coloquei o holográfico, eu consegui abrir os olhos. E, e eu tirava alguma coisa atrás de mim e eu entregava para esse vínculo, né? E, e daí, quando você falou para fazer o corte, eu senti que eu tinha que fazer um corte assim dos pés à cabeça, que eu sentia que estava vinculado na cabeça, no pescoço. Tinham vários vínculos, não era só um. Aí eu fiz um corte assim grande, né? E quando eu caminhei para o holográfico, eu senti assim uma força muito grande. Aí eu pensei assim comigo, isso aqui que é para mim, né? Isso aqui sou eu. Eu me senti assim chegando no meu lugar mesmo. Bacana. Sim, sim. É. Essa parte final também foi possível realizar, de agradecer, ter a consciência de que esse corte emocional, esse corte de dependência emocional, ele foi importante para as duas partes e também poder, é que aqui como você não colocou intenção, você não teria muito como projetar uma situação, mas agradecer e saber que esse corte de dependência é bom para as duas partes, né? Ah, tá. Aham. Ok. Então tá bem, é isso. Ambas realizaram, é isso mesmo, né? A gente fica no final com uma sensação de um fortalecimento, e é Sim. exatamente isso que acontece quando a gente vai se liberando das nossas dependências emocionais. Esse é um tema muito, muito, muito profundo, vale muito a pena a gente investir um tempo para saber um pouco mais, para conhecer um pouco mais. Eu vou estar colocando ali no Instagram também algumas dicas, conteúdos, né, acerca disso, porque é realmente algo que faz uma diferença muito grande na nossa vida, né? E é isso, minhas queridas. Por hoje, muito obrigada. Um beijo muito grande e um ótimo fim de semana para vocês. Tá bem? Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.